Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa. Seja bem-vindo aqui no meu canal. Se é a primeira vez que você está aqui, curta esse vídeo, compartilhe e também se inscreva em nosso canal para que assim você possa me ajudar a continuar produzindo conteúdos aqui para o YouTube. Nós vamos estudar hoje a lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical, classe Adultos, primeiro trimestre de 2023. Nós estamos estudando esta revista aqui, A Viva a Tua Obra. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o avivamento espiritual no mundo. O objetivo, então, aqui é apresentar alguns avivamentos que nós temos ao longo da história da igreja. Então nós já estudamos o avivamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e agora nós vamos olhar para o mundo e vamos ver aqui como ao longo da história da igreja Deus trabalhou de maneira intensa no meio do seu povo e assim derramou grandes avivamentos. O texto áureo se encontra em Ezequiel, capítulo 47, versículo 5, que diz assim: E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. O texto áureo aqui faz referência àquela passagem em que Ezequiel é chamado a entrar em um ribeiro e vai sendo medido ali 1000 côvados. Em um determinado momento a água dá nos tornozelos, depois nos joelhos, nos lombos, e chega um determinado momento que Ezequiel não consegue mais caminhar, então ele tem que nadar. É esse texto que está fazendo referência aqui, o texto áureo. A verdade prática diz: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo o mundo pode esperar ou experimentar um verdadeiro avivamento. Lembra que nós estudamos aqui em outras aulas onde deixamos muito claro que o avivamento é fruto da ação poderosa do Espírito Santo. O homem não tem condição de produzir um avivamento. O ser humano, o máximo que ele pode fazer é orar, o máximo que ele pode fazer é pedir a Deus que derrame um avivamento sobrenatural. Mas o ser humano não tem condição por si mesmo de produzir um avivamento. Ele depende da ação soberana e poderosa de Deus mediante aqui ou por intermédio do Espírito Santo. Então, nosso papel nesse aspecto é orar a Deus para que Deus derrame um grande avivamento, ok? Muito bem, vamos aqui agora aos objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é explicar o avivamento do tempo do profeta Ezequiel, tá? O segundo objetivo é identificar os grandes avivamentos no mundo, estes que ocorreram ao longo da história da igreja. E o terceiro objetivo é mostrar os avivamentos que mudaram o rumo da história. É muito interessante a gente perceber que quando Deus derrama um avivamento poderoso sobre a terra, os rumos da história eles são mudados, eles são transformados, porque há uma intervenção de Deus na história. Deus é um ser atemporal, ou seja, Deus não está preso, Deus não está limitado ao tempo. Nós chamamos disso de atemporalidade. Esse prefixo aí, a, é de negação, então ele não está preso ao tempo. Quando Deus age no tempo, ou seja, no nosso tempo, que a gente chama de cronos, né, o tempo cronológico, nós temos aqui o que chamamos de milagre. Olha só que coisa linda, milagre. Milagre é a ação de Deus, é a interferência de Deus no nosso tempo, tá? Então vamos aqui agora a título de introdução. Cabe inicialmente destacar que toda lição tem uma palavra-chave, ou seja, uma palavra que vai nortear toda a lição. E a palavra-chave para essa lição é a palavra despertamento. Despertamento. Que possamos orar a Deus para que neste tempo em que estamos vivendo, Deus desperte a sua igreja a fim de que a sua obra seja realizada. Vamos aqui então à introdução. Então, a introdução diz assim: o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente.
Isto porque Deus é o mesmo. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, e Deus permanece sendo o mesmo eternamente. Existe um atributo de Deus que é chamado de imutabilidade, ou seja, Deus não muda, ele não tem sombra de variação, ele não pode mudar. Então, Deus não muda. O Deus que operou, o Deus que realizou grandes feitos no passado, na história do povo, esse Deus é o mesmo, esse Deus ainda opera hoje e esse Deus faz grandes feitos hoje, tá? Então Deus é o mesmo, a atuação dele continua e ele pode fazer ainda e derramar grandes avivamentos. Então ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e 19, nós vamos ver aqui alguns. No século 20 também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal, o famoso avivamento da Rua Azusa. A gente já comenta um pouquinho sobre esse avivamento aqui da Rua Azusa, que foi um movimento também importante ali, o início de um movimento importante que vai ser chamado movimento pentecostal. Nós somos frutos do avivamento da Rua Azusa, da famosa Rua Azusa. Cremos que antes da vinda de Jesus, isto é, acreditamos que Jesus vem, estamos aguardando isso, há uma expectativa, e essa expectativa norteou a história da igreja, não é uma expectativa apenas do nosso tempo, apenas da nossa geração. Essa expectativa, ela norteou a história da igreja, o momento em que Jesus viria para resgatar o seu povo. Então a gente crê que isso vai acontecer e estamos aguardando até ansiosamente a vinda de Cristo. Então ele vem para arrebatar a sua igreja e Deus então pode ainda despertar-nos para um grande avivamento mundial. Então, nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, nós estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo, ok? Muito bem, dito isso, então, vamos aqui ao primeiro tópico. O primeiro tópico de nossa lição diz assim: o avivamento no tempo de Ezequiel. Você lembra que o profeta Ezequiel, ele foi um profeta exílico, ou seja, Ezequiel viveu durante o exílio na Babilônia. Ele foi um dos deportados que Nabucodonosor arrancou de Jerusalém, e diferente de Daniel, que teve um cargo de destaque na Babilônia, Ezequiel não teve a mesma coisa. Ezequiel trabalhou ali na Babilônia, subordinado, subalterno a Nabucodonosor, e no capítulo 1 de Ezequiel diz que ele teve uma visão quando ele estava ali próximo ao rio Quebar, e ele tem então uma visão e ele é comissionado por Deus, E aí no capítulo 2, Deus manda e comissiona ele a ser um atalaia, tá? Então, o livro de Ezequiel se passa nesse período de exílio porque é o período em que Ezequiel estava inserido, ele viveu de perto o exílio na Babilônia. Então, o primeiro subtópico diz calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia. Lembra que quando Deus chama Ezequiel, Deus diz: olha, Ezequiel, eu vou colocar as minhas palavras em tua boca. Então você será um atalaia. Se eu colocar as minhas palavras em tua boca e você falar, ok, o sangue das pessoas que morrerem não serão cobrados de você. Ou seja, se você pregar e eles morrerem, você fica isento de responsabilidade porque você falou, mas eles não quiseram se arrepender. Agora, Ezequiel, se eu colocar as minhas palavras na tua boca e você não falar e as pessoas morrerem, então aí sim eu vou precisar cobrar de você o sangue dessas pessoas. Por quê? Porque eu falei, eu anunciei a você e você, como profeta, deveria anunciar às pessoas. Note que eu acho isso interessante porque às vezes a gente fica com aquela expectativa, A gente prega e acha que as pessoas têm que se converter. O papel do pregador, o papel do atalaia, do profeta, o papel daquele que comunica
a mensagem de Deus, e no nosso caso aqui o Evangelho, não é converter pessoas. Pessoas podem se converter na sua pregação, podem, e glória a Deus por isso. Pessoas podem se converter na minha pregação, podem, glória a Deus por isso. Mas o nosso papel não é converter as pessoas. O nosso papel é falar, o nosso papel é pregar, o nosso papel é dizer, consciente de que a gente não tem controle, nós não temos o domínio da mensagem, até porque a mensagem ela não pertence a nós, né? Então Deus já estava alertando Ezequiel, você vai se frustrar algumas vezes, né? Porque nem todo mundo vai se agradar da sua mensagem, nem todo mundo vai gostar da sua mensagem, mas o seu papel, Ezequiel, não é que A ou B ou C goste da mensagem, o seu papel é que você pregue, é que você fale, é que você diga a mensagem. E Israel, então, estava vivendo um período de profunda apostasia e desobediência. E em virtude disso, eles sofreram o exílio na Babilônia. Então, diante de grande calamidade, era uma calamidade mesmo. Assim como nós tivemos, por exemplo, com o Covid, né? Calamidade pública, de saúde pública, na época de Ezequiel era uma calamidade espiritual, né? Então o Senhor teve misericórdia e poupou da destruição total e restaurou a nação eleita. Embora Deus tenha permitido o povo ir para o exílio e ali ficar por longos anos, diz a Bíblia que Deus vai resgatar esse povo, ou seja, Deus vai trazê-los de volta. Olha só o que diz Ezequiel 36, versículo 21. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então, mesmo assim, Deus mostrará misericórdia com a casa de Israel. Vamos aqui ao subtópico de número 2, um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito de um vale de ossos secos. Isso aparece no capítulo 37 do livro de Ezequiel. Diz a Bíblia que Ezequiel é levado a um vale e ele percebe que há muitos ossos. Ele chega a dizer é muito numeroso, né, a quantidade de ossos. E ele percebe, ele usa um superlativo, ele percebe que estão sequíssimos. Quando você lê o contexto, você percebe que o vale de ossos secos está falando da nação de Israel. A nação de Israel ela estava como aquele vale de ossos secos. Alguns estudiosos dizem que Ezequiel possivelmente possa estar falando de um vale literal, né, de algo literal. E aí alguns, para tentar dar conta disso, dirão que esse vale pode ser uma referência ao deserto que ia de Jerusalém até a Babilônia. Quando a Babilônia toma o povo de Jerusalém e leva-o para a Babilônia, para a sua terra, muitas pessoas morreram no caminho, né? O trajeto era muito longo, demoraria dias, e é possível que eles não tivessem nenhum tipo de pudor com os prisioneiros. Então, é possível que várias pessoas tenham morrido nesse trajeto. Logo, muitos ficaram sem enterro e por causa do sol quente, os ossos secaram. É possível que esse seja um vale de ossos secos. Mas a ideia do texto é uma representação espiritual do estado do povo de Israel. Isto é dizer como o povo de Israel se encontrava naquele momento como um vale de ossos secos. Então, para o povo de Israel, Deus manda com que Ezequiel profetize ao vale. Deus conclama que Ezequiel profetize ao vale. Então havia uma promessa de avivamento nacional, isto é, Deus iria restaurar o seu povo. Eu gosto disso porque quando a gente lê Ezequiel 37 ou todo o livro de Ezequiel, o que a gente percebe? Deus é um Deus de juízo e de justiça e, portanto, como tal, ele tem que executar o juízo, ele tem que executar a justiça, porém, Deus também é um Deus de misericórdia. Então, ele realiza a sua justiça sobre a nação, mas logo após, ele também já conclama aquele povo, deixando claro que ele teria misericórdia daquele povo, misericórdia daquela nação. Olha só que coisa bonita, que coisa linda.
Então, depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre. Isso aparece no versículo 10. Ele diz: e profetizei conforme ele me deu ordem. Eu gosto dessa expressão, né? Ele me deu ordem. Para que as coisas aconteçam, a gente não precisa inventar, é só falar como Deus nos mandou falar. Na verdade, para que as coisas aconteçam, a gente não precisa fazer malabarismo, só falar o que ele mandou falar. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um grande exército. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Amém? Vamos aqui então ao terceiro subtópico, o rio das águas purificadoras. Esses textos de Ezequiel, eles foram tratados na revista passada. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir, uma espécie de vara de medida. Era muito comum naquela época usar essa espécie de vara para fazer uma medida, né? Não tinha essas trenas que a gente tem hoje, né? Esses metros que a gente tem hoje. Agora já se mede até com laser. Nesses dias eu vi um laser que você aponta e ele dá a medida, né, da distância. Naquela época era uma espécie de vara, tá? E ele mediu então a distância de 1000 côvados. Entre 450, alguns chegam a colocar 500 metros, tá? Mas a revista aqui traz 450 metros. Então, quando ele mediu 1000 côvados e convida Ezequiel para entrar, as águas dão no tornozelo. Aí então ele mede mais 1000 côvados, 450 metros, e as águas dão no joelho. Mais 450 metros, as águas dão nos lombos. Mais 450 metros, as águas agora são profundas e ele tem que nadar. Então ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção agrícola, psicoagrícola e daria vida em tudo por onde passasse. Essa era a ênfase, né? Esse rio, aonde ele passasse, ele trazia ou ele traria vida. Era um grandioso também, era uma ênfase de um grandioso avivamento para Israel. Israel assim experimentaria mais uma vez, é uma ênfase da misericórdia de Deus. E também é uma ênfase da restauração. Deus restauraria o seu povo, Deus restauraria a sua nação, Deus restauraria Israel. Então, no livro de Ezequiel, a gente consegue perceber de maneira muito clara esses dois aspectos, né? Então, de um lado, o juízo de Deus, de um lado, a justiça de Deus, de um lado, Deus julgando, e do outro lado, Deus sendo misericordioso, Deus proporcionando uma restauração para a nação. Então, Ezequiel profetiza isso para aquela nação e o povo viverá isso quando Deus permite que Ciro da Pérsia resgate o povo de Israel, tá bom? E permite que esse povo retorne à sua nação. Muito bem. Vamos aqui agora ao segundo tópico, que diz assim: os grandes avivamentos no mundo. Então nós vamos ver aqui alguns locais em que ocorreram grandes avivamentos, tá? E o nome dessas pessoas, ok? Na Europa, por exemplo, houve períodos em que o Ocidente europeu estava em situação idêntica à nação de Israel no contexto das profecias do capítulo 37 e do capítulo 47. Sim, a Europa, há anos atrás, hoje, infelizmente, a Europa ainda está mergulhada, né, num secularismo muito grande, numa banalização do evangelho, igrejas fechando, igrejas que já foram palcos de grandes avivamentos, de grandes evangelistas pregando ali. Hoje, na Europa, elas estão se fechando. E a Europa precisa hoje também viver um grande avivamento, como ocorreu no século XVIII, por exemplo, né? A Europa, ou no século XVIII, perdão, a Europa precisa de um grande avivamento urgente. Então, ela já viveu um período de crise, um período caótico, de calamidade espiritual. Deus levantou pessoas, derramou avivamentos, mexeu com a estrutura de países da Europa, mas hoje necessita novamente de grandes avivamentos. Então, eu peço
a você que ore a Deus. Eu sei que a gente tem que enviar missionários à África, tem que enviar missionários a outros países, mas também é importante, pela situação com que a Europa se encontra, enviarmos missionários para países da Europa. Então, pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente, como de fato ele fez. Então vamos olhar aqui na Alemanha. Na Alemanha, em 1722, o conde Zinzendorf liderou os morávios. Se você nunca ouviu falar sobre os morávios ou sobre os moravianos, eu te convido a dar uma pesquisadinha aqui. Pensa num grupo de oração, pensa em pessoas que oraram constantemente a Deus. Então, num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América. Isso em 1722. Deus ali avivando a sua obra, de modo que isso chegou aqui na América. Então, com sua ênfase na religião do coração, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. E aí foram despertados a realizar missões. Eu preciso dizer aqui que quando eu leio isso, eu me lembro de Atos capítulo 1. A Bíblia deixa muito claro o objetivo do recebimento do Espírito. Lembra que Jesus disse aos seus discípulos, eles receberiam poder, é claro que é um poder do alto, e eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a pergunta é, qual é o objetivo do avivamento? O objetivo do avivamento, do recebimento do Espírito, é gerar testemunho, é fazer com que o nome do Senhor ele seja glorificado, é fazer com que o nome do Senhor seja exaltado, é fazer com que as pessoas sejam despertadas para evangelizar, para fazer missões, para levar o evangelho. Esta é a função do recebimento do Espírito Santo. Não é simplesmente para alguém dizer, olha, eu sou mais espiritual que você, eu sou mais santo, eu sou mais crente. Não, o objetivo é produzir um impulso naquela pessoa para que ela se propõe a fazer missões, para que ela ou ele se propõe a levar o evangelho. Então, diante desse cenário todo, oremos para que Deus desperte pessoas e essas pessoas então possam levar o evangelho com ousadia. Então, na Inglaterra, por exemplo, por volta de 1740, John Wesley e Charles Wesley, que era irmão de Wesley, e George Whitefield, eu conclamo a vocês aqui a ler sobre essas pessoas. John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Eu queria indicar um livro aqui, eu acho que já indiquei em uma outra aula, mas mais uma vez eu quero indicar aqui porque é importante para nós. O livro é Heróis da Fé. Ele foi publicado pela editora CPAD, passou por revisão e foi escrito pelo Orlando Boyer. Leia esse livro, não deixe de ler o Heróis da Fé. Se você já leu o livro Heróis da Fé, comente aí nos comentários se você já leu. Mas se você ainda não leu e não conhece o Heróis da Fé, eu te conclamo, leia este livro, porque você vai ter acesso a várias histórias de grandes homens de Deus e isso certamente vai impactar a sua vida e também vai te despertar aí a fazer alguma coisa para o reino de Deus. Então, estes homens, Charles Wesley, John Wesley e George Whitefield, eles atuaram com um grande fervor missionário. Por exemplo, Wesley, ele era alguém que pregava com muito entusiasmo. E ele fazia isso, por vezes, a cavalo, né? Ou até mesmo no lombo do cavalo. Né? Ele se torna o fundador dos metodistas, né, da igreja metodista, porque ele monta um grupo de oração e Wesley era alguém muito metódico. E daí então vem a expressão metodista.
A princípio, John Wesley, ele era um anglicano, ou seja, ele pertencia à igreja anglicana, né? Principalmente ali, hoje ela é muito forte ali na Inglaterra. Então Wesley pertencia à igreja anglicana, só que ele acaba saindo da igreja anglicana. Ele é despertado, ele inclusive tem uma experiência sobrenatural com Deus, a famosa experiência do coração aquecido, né? Wesley conta essa experiência, tanto é que os metodistas até hoje comemoram o coração aquecido, né? Que lembra aqui o momento em que Wesley teve o seu coração aquecido. Existe uma dúvida, uma indagação sobre o que seria esse coração aquecido de Wesley. Alguns dizem que foi uma experiência muito forte, hoje outros dizem que foi o batismo no Espírito Santo. O fato é que Wesley se sente impulsionado a pregar. E aí, pela Europa, e aí sobretudo, é claro, ali falando na Inglaterra, o avivamento ele chega de uma maneira sobrenatural através das pregações de Wesley. Alguns biógrafos dizem que Wesley pregava tanto, no sentido de muitas vezes, que ele chegava a pregar 3 sermões por dia, né? Então, assim, era alguém que se dedicou muito no evangelismo. E ele chegou pregando em cidades onde o impacto do avivamento foi tão grande, que bares fecharam. Bares fecharam por causa da pregação de John Wesley, tá? Então, um grande avivamento nasceu ali, desceu sobre a nação inglesa. E alguns historiadores dizem que isso livrou a Inglaterra de um grande caos, né? Então, mais uma vez, Deus conta com homens e mulheres que estão dispostos. Há uma fala bonita de Wesley que ele diz: eu quero 100 homens, né, que não temam a nada, somente a Deus, e eu irei impactar o mundo. Então, mais uma vez, Deus derramou grandes avivamentos. Oremos para que Deus continue fazendo. Deus quer contar com homens e mulheres, né? Às vezes a gente fica esperando 1 milhão de pessoas se levantarem. Não, se levante você. Ore a Deus para que Deus se levante. Diga igual a Isaías: eis-me aqui e usa-me a mim. Em terceiro lugar, aqui no país de Gales, Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar as práticas do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão que Deus, por volta de 1904 e 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país, e alcançou muitas pessoas do mundo, né? Ou vários países também foram alcançados. Nós temos um livro que fala sobre isso, que é Avivamento no País de Gales. Então, leia este livro também. É mais um exemplo de como Deus derrama avivamentos aí sobre o mundo. Bom, vamos ao segundo subtópico. Nos Estados Unidos, Deus também queria avivar os Estados Unidos da América. Por isso, houve vários avivamentos na grande nação americana. Nós vamos citar aqui, por exemplo, o avivamento da Rua Azusa, mas nos Estados Unidos não teve apenas o avivamento da Rua Azusa. É claro que o avivamento da Rua Azusa é mais conhecido, principalmente porque foi responsável, né, pelas missões pentecostais, e a partir do avivamento da Rua Azusa, a Assembleia de Deus nasceu no Brasil, né, através de missionários que ouviram a mensagem pentecostal por alguém que estava ali na Rua Azusa. Bom, mas nós temos outros nomes, como Charles Finney, e você já deve ter ouvido falar do Finney. Ele foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Ele teve influência de Campbell Morgan, do movimento Vida Profunda, que pregava um viver pleno da presença de Deus como a vida contra uma vida morna, apática, que dominava muitas igrejas evangélicas do seu tempo. Mas vamos aqui às raízes do movimento pentecostal. Nós somos, né, quem é aí da Assembleia de Deus, da Congregação Cristã do Brasil e algumas outras igrejas, são chamados de pentecostais, né? Tomando aqui emprestado
aquilo que acontece em Atos capítulo 2, né? A festa do Pentecostes. Era uma festa que ocorria 50 dias após a Páscoa, daí a expressão Pentecostes. Nós somos chamados pentecostais, os pentecostais, porque acreditamos nos dons espirituais. Ou seja, acreditamos na atualidade dos dons. Para nós, como já tratamos em outra lição, os dons não cessaram, os dons não acabaram, os dons não findaram. Os dons espirituais ainda estão de pé. Os dons espirituais ainda existem. Então nós cremos que os dons espirituais ainda estão de pé e, portanto, a gente crê que podemos buscar, a gente crê que a gente pode suplicar a Deus para que derrame esses dons espirituais sobre nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. Então, por isso nós somos chamados de pentecostais. E acreditamos também que a evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é o dom de línguas. Então é bom você enfatizar isso daí na sua aula da escola dominical. Então vamos aqui para as raízes do movimento pentecostal. Então no ano de 1900, Charles Fox Parham, obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o que foi chamado de Movimento da Fé Apostólica. Então o Parham, ele funda esse movimento e ele prega de maneira enfática sobre o batismo do Espírito Santo, sobre o recebimento do Espírito Santo. O movimento do Parham, ele vai ganhar destaque, né? O propósito do Parham, a princípio, era preparar obreiros leigos. E aí o Parham, ele vai fundar o Instituto Bíblico Bethel College. Isso vai ser fundado na cidade de Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos. Então, um grupo de pessoas vai começar a estudar com o Parham para que possam serem preparados para a pregação. E aí, a história conta que os alunos estudavam de maneira profunda Atos 2. E a partir desse estudo que eles fizeram de Atos 2, eles foram batizados no Espírito Santo. Então essa promessa do batismo, ela alcança inicialmente Parham e os alunos do Parham, daquele instituto. Quando chega em 1901, em Houston, no Texas, o pastor negro, agora filho de escravos da Louisiana, chamado William Joseph Seymour, pertencente a um grupo conhecido como Grupo Santidade, que foi o movimento Holiness, ele foi atraído pelo movimento da fé apostólica, iniciado por Parham. Como o William Seymour ele era negro, ele não pôde assistir às aulas dentro da sala ali do Parham, porque neste tempo nós tínhamos um grande período de segregação racial nos Estados Unidos, né? Então negros e brancos eles eram separados. Então o Seymour teve que assistir às aulas do lado de fora, no corredor, né? Porta aberta, e ele assistia no corredor porque ele não podia sentar com os brancos. Olha só que coisa terrível que aconteceu nos Estados Unidos. O Seymour, então, escuta a pregação, o ensino de Parham, e o Seymour abraça isso. Até que o Seymour ele é batizado no Espírito Santo com evidência de línguas estranhas. Então, esse ano de 1901 é considerado o início de fato do movimento pentecostal moderno. Em 1906, cerca de 5 anos depois, William Seymour se transfere para a Califórnia. E ali ele começa a pregar a mensagem pentecostal. Inicialmente, Seymour começa a pregar na sua casa. As reuniões eram na sua casa, ele abria a sua casa e ele pregava. Todavia, as pessoas começam a ficar admiradas com a pregação e com aquilo que estava acontecendo na casa de Seymour. Seymour, então, sente a necessidade de um espaço maior e ele vai alugar um prédio que pudesse comportar mais pessoas. Ao procurar esse novo prédio, o Seymour descobre que há um salão retangular que estava abandonado. Isso na Rua Azusa, no número 312, em Los Angeles.
Ali, então, o Seymour funda aquilo que ficou conhecido como Missão Evangélica da Fé Apostólica. Era o nome da igreja, tá? E ele começa a pregar ali. E a partir das pregações de Seymour em Los Angeles, na Rua Azusa, número 312, as pessoas são atraídas. De modo que as pessoas começam a ir a Los Angeles para ver o que estava ali acontecendo. Inicialmente, é claro, movido por curiosidade. Movido então pela curiosidade, eles vão à Rua Azusa para ver aquilo que estava acontecendo ali. E aí a história conta que ouvia-se barulhos ali, às vezes os bombeiros tinham que ser enviados porque as pessoas ficavam preocupadas com o que estava acontecendo. Há relatos de jornalistas da cidade de investigar o que estava acontecendo, mas começa de uma maneira muito simples. A partir desse avivamento da Rua Azusa, várias e várias pessoas tiveram acesso à mensagem pentecostal e depois levaram essa mensagem pentecostal para outros lugares do mundo. Assim começa o que vai ser chamado de avivamento pentecostal do século XX, ou movimento pentecostal, que impactou o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Então, nós somos frutos do avivamento da Rua Azusa. Amém? Bom, vamos aqui então ao nosso terceiro tópico. Os avivamentos mudam a história. O primeiro subtópico diz: impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que a maioria dos avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Porque quando vem um avivamento, o impacto não é apenas no âmbito religioso. O impacto não é apenas no âmbito eclesiástico. O impacto ele é visto no âmbito político, cultural e econômico. É por isso que a gente louva a Deus pelos avivamentos ao longo da história e pede a Deus que derrame um avivamento. Se a gente quer que a nação mude, se a gente quer que a cultura seja impactada, que a política mude, seja impactada, a melhor maneira que temos de fazer isso é suplicar a Deus que derrame um avivamento. Então, que possamos, de fato, suplicar a Deus que derrame um avivamento espiritual. Bom, então, poderíamos citar também inúmeros exemplos, mas fiquemos com o que ocorreu nos movimentos pentecostais nos Estados Unidos, no contexto de tragédia do racismo naquela nação. Irmãos e irmãs, o pentecostalismo não pode ser racista, porque exatamente ele inclui os negros nos Estados Unidos. Não é? É um negro, é William Seymour, que escuta a mensagem e ele agora prega a mensagem, então começa com ele. Então, as mudanças impactantes foram essas, né? A tragédia do racismo, da segregação, banheiros para brancos, banheiros para negros, olha só que absurdo. E o pentecostalismo, então, inclui esses negros americanos, tá? É possível, mesmo entre igrejas históricas, havia esse racismo, né? É por isso que às vezes a gente vê filmes onde tem igrejas predominantemente de negros e de brancos, em filmes atuais, né? Porque historicamente acabou se estabelecendo assim, né? Bom, embora a segregação tenha acabado, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais cultuando ao Senhor e falando em línguas e se alegrando no Espírito Santo e participando de cultos juntos, negros e brancos. Não havia mais essa separação. Então, somente um verdadeiro avivamento espiritual tem condições, guarde isso, de fazer tal coisa. Somente um verdadeiro avivamento espiritual remove a divisão de quaisquer espécies. Um povo avivado não é um povo dividido. Um povo avivado não é um povo desunido. Um povo avivado é um povo unido. Uma igreja avivada é uma igreja unida, que caminha para o mesmo propósito: evangelizar, fazer missões. Segundo subtópico, a geração depois dos avivamentos. Então também é consenso que, em várias partes do mundo, os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Infelizmente, né? Como eu citei há alguns minutos, no caso da Europa, grandes avivamentos ocorreram ali
mas esses avivamentos não perduraram. Infelizmente, a gente nota que depois, né, a Europa se afundou num caos muito grande. Então, em muitos lugares, a chama se apagou. A gente não pode deixar exatamente isso, a chama se apagar. A gente ora, Deus derrama avivamento, mas a gente precisa continuadamente, frequentemente orar para que Deus continue avivando a sua obra. Ser cheio do Espírito Santo não é ser cheio uma única vez. Paulo, quando diz isso aos Efésios, Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É interessante que o verbo aparece em um tempo na língua grega que é o presente do indicativo, que indica uma ação em continuidade. Paulo então está dizendo: sejam cheios constantemente. Então, ser cheio do Espírito é ser cheio hoje, é ser cheio amanhã, é ser cheio depois da manhã, mês que vem, semana que vem, ano que vem, é ser cheio constantemente. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Isso aconteceu na Bíblia também. Nós temos vários exemplos de reis que foram piedosos, foram fiéis a Deus, que fizeram reformas religiosas, mas o sucessor acabou abandonando, acabou não dando prosseguimento. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney e William Seymour é o mesmo. Disse no começo, esse Deus que operou no passado, ele opera no presente, porque esse Deus é o mesmo. Ele não mudou. Mais do que nunca, precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. Então, o Espírito Santo deseja avivar o seu povo. O Espírito Santo deseja avivar a sua obra. Vamos aqui então para a conclusão. A conclusão diz: Deus deseja operar nas igrejas, no mundo. Ele deseja agir. Deus quer agir. Deus quer derramar um avivamento. Promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda, que mexa com as estruturas. Entretanto, é preciso buscar. É preciso que as pessoas queiram. A gente não pode ser saudosista, viver apenas da mensagem daquilo que Deus fez no passado. O Deus que fez no passado faz hoje também, glória a Deus por isso. Que oremos para que possamos presenciar sinais, milagres, prodígios, maravilhas, no nome de Jesus. Que o Espírito de Deus sopre entre nós e derrame dons espirituais abundantes sobre a vida da igreja. Amém? Estamos chegando ao final aqui de nossa pré-aula, né? Rogo a Deus que Deus abençoe a sua classe, a sua vida e que você seja um instrumento de Deus para abençoar vidas, tá bom? Que Deus te abençoe e mais uma vez te pedirei, curta o nosso vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Nos ajude, nos incentivando para que possamos continuar produzindo aqui conteúdos para o YouTube, tá bom? Um grande abraço e que Deus te abençoe.